pacientes no digital sem aparecer. Será que existe isso realmente? Eu tô aqui pra te dizer que sim. Sempre com algumas ressalvas, mas existem diversas formas da gente se posicionar no digital e da gente captar pacientes e a atenção das pessoas no digital. Então, sim, existe uma estratégia, principalmente quando a gente fala de Google Ads, que você consegue captar pacientes sem precisar produzir conteúdo e sem precisar aparecer. Primeiro, deixa eu me apresentar, se por acaso essa é a primeira vez que você tá aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Lia, fundadora da Conteúdo e Tal, e o nosso grande objetivo aqui é fazer com que as estratégias no digital sejam cada vez mais simples para que a gente consiga habitar a internet de uma forma muito mais leve. Para isso, a gente tem soluções que vão desde estratégias de branding bem complexas com identidade visual, estruturação de comunicação, mentorias para te ajudar a se posicionar no digital da forma certa, mas também estratégias de gestão de tráfego pago e aquisição. Ou seja, sobre isso que a gente vai falar especificamente hoje. Esse vídeo ele é muito voltado para aquisição de pacientes, então se você tá na área da saúde, como psicólogo, médico, nutricionista, fisioterapeuta, vai servir muito para você. Mas se você quiser ficar aqui com a gente e não for necessariamente da área da saúde, muito do que eu falar também pode servir para você pensando em estratégia de Google Ads. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente nos links que estão aqui embaixo e aí a gente pode te explicar como fazer para que o Google Ads funcione no seu caso específico, tá bom? Mas quando a gente fala de aquisição de pacientes especificamente, a gente tem várias formas, a gente tem várias estratégias que podem ser abraçadas para fazer com que isso funcione. Então, a primeira e a mais conhecida, e a que também muita gente já não quer mais fazer, é a estratégia de aquisição a partir de conteúdo e de posicionamento voltado para o Instagram. Então, é aquilo, né, que a gente já sabe, produção de conteúdo, aparecer nos stories, interagir, criar uma comunidade, que é uma estratégia maravilhosa. Gente, realmente, ela é maravilhosa. Ela permite que você fale do seu trabalho constantemente, você esteja ali em contato com essas pessoas que vão se tornar, sim, as suas pacientes, porque elas confiam em você, porque elas passam a acreditar que você realmente sabe no que tá fazendo, o que tá falando, enfim. Mas isso exige que você apareça constantemente. Isso exige bastante energia. E isso exige bastante coerência também. Porque já passou a época que a gente precisava só produzir conteúdo, tava tudo certo, a gente colocava qualquer coisinha ali, tanto nos stories quanto no feed, e a gente tinha resultado. Hoje a gente precisa de uma frequência grande, a gente precisa de bastante estratégia, a gente precisa geralmente de um acompanhamento bem próximo de um estrategista pra fazer o negócio funcionar. Então, se você não quer seguir essa lógica, se você não quer necessariamente produzir muito conteúdo, ou se não quer produzir conteúdo de jeito nenhum, existe o tal do Google Ads, que é uma ótima opção também. Como que funciona? O Google, diferente do Meta, Instagram e Facebook, diferente da produção de conteúdo, ele tá ali com a intenção de conectar você e o seu anúncio com as características, com as diretrizes de campanha que você escolher, então, né, conectar o que você faz, o seu objetivo e tudo mais, com uma pessoa que já tá buscando pela sua solução. Então, por exemplo, se você é um endocrinologista em Florianópolis, a gente vai conectar o seu site, o seu anúncio, com uma pessoa que está atualmente, nesse momento, buscando endocrinologistas em Florianópolis. Então, a gente junta essas duas pessoas, a gente junta essas duas pessoas, no caso, né, o seu futuro paciente e você, a gente junta e faz com que dê um match. Ou seja, você vai aparecer como a primeira opção para essa pessoa ali dentro da pesquisa dela. E aí, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Primeiro, você precisa ter um site, e esse site precisa estar muito bem explicado. Ou seja, precisa ser claro o que você faz, claro o que você oferece, claro aonde você atende, ou se você atende de forma online, por exemplo. Claro, as condições de atendimento. Então, por exemplo, se você é um profissional que atende só pelo particular, isso precisa estar claro ali para que você não tenha vários leads desqualificados. E isso é, pessoas interessadas que não entram dentro do perfil ideal que você tem, entram em contato e sobrecarreguem o seu atendimento comercial. Então, a gente precisa ter esses cuidados, tá? E agora você pode estar me perguntando, tá, beleza, mas então isso funciona instantaneamente, mas se fosse assim fácil, todo mundo faria. E realmente, se fosse assim fácil, todo mundo faria. A gestão de tráfego no Google, ela não é tão simples de você fazer simplesmente você, e ela precisa ter uma lógica muito clara. Então, quando a gente vai conectar conectar a sua intenção com as pessoas que estão entrando em contato, a gente precisa ter um estudo muito interessante de interesse, da característica do público que você quer, das palavras que a gente vai conseguir conectar para que as pessoas realmente cheguem, para que as pessoas daquela localização cheguem até você. Então, a gente precisa ter essas estruturas. Mas a gestão de tráfego pago pelo Google, ela permite que você consiga captar esses pacientes sem necessariamente aparecer. Agora, algumas explicações de como que isso funciona realmente. Eu te digo que a gente consegue fazer isso sem que você apareça, mas ao mesmo tempo é muito melhor que você tenha, em paralelo ao Google, um posicionamento no Instagram funcionando. Isso não quer dizer que você precisa postar todos os dias, não quer dizer que você precisa estar ali frequentemente, né, vendendo literalmente pela rede social, mas quer dizer que quanto mais pontos de contato a pessoa tem, quanto mais ela entender quem você é, o que você faz, principalmente quando a gente fala de consultas particulares, independente da área, mas focando nisso, no atendimento que tem um ticket um pouco maior, que tem uma personalização um pouco
pouco mais alta, é muito importante que você esteja presente ali. Você não precisa postar todos os dias, você não precisa colocar 50 stories por dia, mas você precisa estar ali mostrando um pouco mais o que você faz, mostrando um pouco mais do seu trabalho. Não precisa ser necessariamente vídeos falados, por exemplo. A gente pode encontrar formatos e jeitos de fazer isso que você se sinta confortável, mas é importante que aquilo exista. Também é importante que a gente tenha, dentro do site, da construção de site, uma identidade visual que reflita quem você é, que tenha uma construção muito bem feita, que tenha um logo, que tenham informações relevantes e coerentes com aquilo que você quer atrair com o seu posicionamento. E isso a gente faz a partir do momento que a gente tem uma noção maior, né, sobre você como um negócio. Você, profissional da saúde, mas que tem um negócio e que se posiciona profissionalmente de tal forma. Então isso a gente faz geralmente pensando em posicionamento, pensando em branding. Não precisa ter uma estruturação tão complexa, mas quanto mais fechadinho isso tiver, melhor serão os seus resultados. E também a gente tem que pensar que as estratégias de aquisição, elas não são simplesmente você trazer a pessoa pro seu WhatsApp. Elas são entender quem que vai atender aquela pessoa, qual que vai ser o linguajar dessa pessoa, ter certeza de que quem entrar em contato vai ser muito bem atendido, muito bem recebido, vai ter todas as informações necessárias, ter certeza também que o que está sendo prometido naquele site vai ser entregue dentro da consulta. Então a gente precisa ter uma estruturação completa para que a pessoa realmente agende com você e que essa pessoa que você pagou para ter, porque você põe dinheiro ali, né, no Google para ela entrar em contato com você, para que essa pessoa consiga fazer com que todo o fluxo de indicações dela, todas as pessoas com quem ela vai comentar que foi no médico, para que ela também consiga indicar para essas outras pessoas. Então a gente traz a pessoa a partir do tráfego pago, mas a gente faz com que ela se encante e faz com que ela te indique para outras pessoas a partir dessas outras estratégias. Por isso que o que a gente faz aqui, a gente sempre fala que é uma estratégia de aquisição. Então não é só trazer a pessoa, é entender como que ela vai habitar esse ambiente do atendimento e como fazer com que ela tenha o máximo, uma experiência muito boa e, claro, para que você tenha mais retorno, que ela indique para mais pessoas, para que ela continue sendo sua paciente. Então, o Google, ele realmente funciona, mas a gente precisa fazer isso de forma estratégica. Claro, se você for profissional de saúde ou outro profissional e quiser auxílio sobre, né, esse processo, quiser alguém que te ajude nessa jornada, é só entrar em contato com a gente aqui embaixo. A gente vai deixar o link do formulário para você entrar em contato ou até o link direto do WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Mas lembra sempre que existem as mais diversas estratégias para aquisição de pacientes e você pode escolher a que faz mais sentido com você sempre. Você precisa entender que existem algumas coisinhas que a gente precisa fazer para que o digital dê certo. Se você quer aparecer menos, mas ter bastante resultado, o Google Ads provavelmente é uma boa opção para você. Então, espero que tenha ficado muito claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte e aproveita para se inscrever, porque a gente tá sempre produzindo conteúdo tanto sobre posicionamento como sobre estratégias de aquisição e tráfego pago para te ajudar nessa jornada no digital. Um beijo e até o próximo vídeo.